No coração da fronteira selvagem existia um lugar que desafiava a própria natureza do oeste, a cidade de Providence, um oásis de ordem e paz, sem crimes, sem desordem, sem vícios. Mas toda perfeição tem um preço, e em Providence ele era pago com o silêncio. Um silêncio que recentemente engoliu um homem da lei. O que acontece quando um inspetor do governo desaparece na cidade mais segura do país? A resposta deveria ser um alarme nacional, uma busca implacável. Mas o que acontece quando a própria cidade é a conspiração? Nesse caso, a resposta é o esquecimento. O homem nunca existiu. Foi para dentro deste silêncio que o U.S. Marshal Elias Thorne cavalgou, enviado para encontrar o desaparecido inspetor Miller. Na entrada da cidade, foi recebido pelo xerife Abernathy, um homem cujo sorriso largo não alcançava seus olhos frios e vigilantes. A cidade era impecável, com ruas limpas e cidadãos que acenavam com uma cordialidade quase ensaiada. No escritório do xerife, Thorne foi direto ao ponto. "Estou procurando pelo inspetor Miller. Seu último telegrama veio daqui." Abernathy folheou alguns papéis com uma calma deliberada. "Miller? Ah, sim. Um homem apressado. Passou por aqui, pegou suprimentos e seguiu para o oeste, para as montanhas. Não o vimos mais." A resposta era simples demais, limpa demais. Thorne decidiu investigar o hotel onde Miller se hospedou. O quarto estava vago, o dono alegando que o inspetor mal parou para descansar. Mas Thorne notou algo estranho. No livro de registros, a assinatura de Miller era a única sem um pingo de poeira, como se tivesse sido escrita sobre uma página recém-limpa. "Ele mencionou ir a algum lugar específico?" Thorne perguntou casualmente. O dono do hotel hesitou, seu olhar fugindo para a janela. "Apenas que queria evitar o bosque do silêncio." Ao ouvir o nome, um calafrio pareceu percorrer a espinha do homem. Thorne percebeu ali seu primeiro fio. Aquele não era um nome de lugar, era um nome de medo. Os dias que se seguiram à descoberta do Bosque do Silêncio foram para o U.S. Marshal Elias Thorne um exercício de frustração. Cada porta em que batia, cada pergunta que fazia sobre o inspetor Miller era recebida com a mesma polidez vazia e uma cortina de sorrisos ensaiados. Providence era uma fortaleza de cordialidade, impenetrável. Thorne sentia os olhares em suas costas, a vigilância constante disfarçada de hospitalidade. Ele não era um convidado. Era um corpo estranho que o organismo da cidade se preparava para expelir. A investigação estava em um beco sem saída, um labirinto de silêncio. Até que em uma manhã de terça-feira, a paz artificial da cidade foi quebrada pelo som solene dos sinos da igreja, anunciando uma morte. A vítima era Elara Sterling, a jovem filha do juiz Sterling, um dos pilares fundadores de Providence. Thorne chegou à imponente casa dos Sterling e encontrou o xerife Abernathy já no local, concluindo os procedimentos com uma eficiência suspeita. "Uma tragédia indizível, Marshal", disse Abernathy, o tom de luto em sua voz suando oco. "A pobre moça sofria de uma melancolia profunda. Tirou a própria vida durante a noite." A cidade inteira parecia aceitar a história sem questionar, um luto coletivo que parecia mais uma performance do que um sentimento genuíno. Para Thorne, um suicídio tão conveniente, logo quando ele começava a fazer as perguntas certas, era um alarme. Ele insistiu em ver o quarto de Elara. Era um santuário de ordem e beleza, impecavelmente arrumado. Abernathy apontou para a janela. "Trancada por dentro", disse ele, como se isso encerrasse qualquer debate. Mas o olhar de Thorne era treinado para ver o que estava fora do lugar. Não era a desordem, mas a ordem excessiva que o incomodava. Um livro de poesia sobre uma poltrona parecia posicionado de forma deliberada, não abandonado. Ao conversar com o juiz Sterling, Thorne encontrou um homem de postura rígida, cujo discurso sobre a dor da perda era pontuado por um medo profundo, quase palpável. Ele protegia a história do suicídio
como se protegesse um segredo de Estado. Thorne sabia que precisava encontrar uma raqueta na muralha. Sua investigação o levou aos estábulos da cidade, onde um jovem cuidador de cavalos, com os olhos assustados, confessou em sussurros que Elara o pagou para preparar seu cavalo mais veloz para uma longa viagem. Ela não estava deprimida, estava planejando uma fuga. Ela confidenciou que levaria a verdade de Providence na bagagem. Isso solidificou a suspeita de Thorne. Elara foi silenciada, mas, sem provas, sua palavra não valeria nada contra a de um juiz e um xerife. Ele precisava do que quer que ela planejasse levar. Ele precisava de sua bagagem. Naquela noite, sob o manto de uma escuridão sem estrelas, Thorne forçou a janela do quarto de Elara. O silêncio da casa era pesado, opressivo. Ele foi direto na poltrona. Pegou o livro de poesia que chamara sua atenção. Não era um marcador, era um gatilho para a memória. Ele se lembrou da forma como a luz incidia no solário. Passou os dedos pelas tábuas perto da poltrona até sentir uma que estava solta. Com a ponta de sua faca, ele a ergueu. Embaixo, envolvido em um pano de linho, estava um pequeno diário de capa de couro. Ele o abriu e a luz do seu lampião de óleo iluminou a caligrafia elegante e urgente da primeira página. As palavras que leu confirmaram seus piores temores, conectando a morte da jovem ao destino do homem que ele veio procurar. A gaiola dourada tinha sua primeira testemunha. O diário começava com uma frase que gelou o sangue do Marshall. Meu nome é Elara Sterling, e este é o meu testamento. Eles chamam este lugar de Providência, mas eu o chamo de gaiola. O inspetor Miller também enxergava as grades. Foi por isso que o levaram para o Bosque do Silêncio. A noite em que Elias Thorne leu o diário de Elara Sterling foi uma noite sem sono. As palavras da jovem eram um testamento lúcido da tirania silenciosa que governava Providence, detalhando o sistema de medo, a vigilância constante do conselho e o destino daqueles que ousavam perturbar a paz. O nome do inspetor Miller estava lá, uma anotação apressada sobre como ele fazia as perguntas erradas e foi convidado para uma caminhada no Bosque do Silêncio, de onde nunca retornou. Thorne agora possuía a prova que precisava, mas a prova era um veneno. Em uma cidade onde o xerife e o juiz eram os arquitetos da conspiração, apresentar o diário seria o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Ele estava sozinho, um agente da lei em um território onde a lei era uma farsa. Ao amanhecer, um som estranho quebrou a monotonia orquestrada de Providence. Era o barulho de homens rindo, o tilintar de paz contra a rocha e o otimismo barulhento da descoberta. Um grupo de 6 garimpeiros, liderados por um veterano calejado chamado Jedediah, havia chegado à região, trazendo a notícia de um veio de prata descoberto nas montanhas próximas. Eles eram a antítese de Providence, sujos, barulhentos, independentes e movidos por uma ganância honesta e transparente. Thorne observou da janela de seu quarto de hotel enquanto os cidadãos de Providence os olhavam não com curiosidade, mas com o desprezo reservado a uma praga. Aqueles homens eram um elemento caótico, uma variável que a equação perfeita da cidade não podia calcular. A tensão cresceu ao longo do dia. As tentativas dos garimpeiros de comprar mantimentos e ferramentas no armazém da cidade foram recebidas com uma hostilidade polida. Os preços eram subitamente exorbitantes, os estoques misteriosamente reservados. Jedediah e seus homens foram tratados como párias. Thorne reconheceu a tática descrita no diário de Elara. O isolamento sutil, o primeiro passo para justificar uma ação mais drástica. A cidade estava preparando o palco. O pretexto veio na forma de uma fumaça espessa que subiu aos céus no final da tarde. O celeiro principal do rancho do juiz Sterling, o maior da região, estava em chamas. Antes mesmo que as últimas chamas fossem apagadas, o xerife Abernathy, com uma convicção teatral, prendeu Jedediah e seus homens. A acusação era de incêndio criminoso e tentativa de roubo. A prova era uma das picaretas dos garimpeiros encontrada perto do celeiro,
uma evidência tão frágil que se desmancharia em qualquer tribunal honesto. Mas Providence não tinha um tribunal honesto. Tinha o Conselho. Thorne viu o plano se desenrolar exatamente como Elara havia previsto. Os forasteiros foram transformados em bodes expiatórios, a ameaça externa que uniria a cidade e reafirmaria a necessidade da justiça rápida do Conselho. Thorne sabia que não podia ficar mais nas sombras. Proteger aqueles homens era mais do que um ato de justiça. Era um ataque direto ao sistema que matou Miller e Elara. Ele caminhou até a cadeia, o diário escondido e pesado contra o seu peito, e se postou diante de Abernathy. Xerife, eu gostaria de ver as provas que o senhor tem contra esses homens. Como um marshal dos Estados Unidos, é meu dever garantir que os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados. O sorriso de Abernathy vacilou pela primeira vez. A cordialidade forçada evaporou, dando lugar a um frio cortante. A linha havia sido cruzada. Naquela noite, Thorne visitou os garimpeiros na cela. Dididaia, um homem que não confiava em ninguém, olhou para o Marshal com uma mistura de desprezo e esperança. Eles vão nos enforcar, não vão? Disse ele rosnando. Não se eu puder evitar, respondeu Thorne. Ao sair da cadeia escura, encontrou Abernathy e 2 de seus deputados voluntários bloqueando seu caminho. A farsa da hospitalidade havia terminado. Marshal, está na hora de o senhor entender como a justiça funciona em Providence. O senhor não está investigando um crime. O senhor se tornou parte dele. A ameaça do xerife Abernathy pairava no ar como o frio de uma sepultura. Elias Thorne compreendeu, naqueles instantes após o confronto, que sua autoridade como U.S. Marshal era uma ilha em um oceano de poder hostil. Cada cidadão de Providence era um potencial vigia, cada rua uma armadilha. Enfrentar o conselho de frente seria um suicídio. Para salvar os garimpeiros e a si mesmo, ele precisaria desmantelar a própria fundação sobre a qual a cidade foi construída. Ele precisava de um precedente, uma rachadura legal, uma prova de que a justiça de Providence era, na sua essência, ilegítima. A resposta não estava em seu revólver, mas nos arquivos empoeirados da prefeitura. Com o pretexto de revisar os estatutos da cidade para o julgamento dos garimpeiros, Thorne conseguiu acesso ao arquivo municipal. O lugar cheirava a papel esquecido e ao tempo parado, um repositório de histórias que ninguém se importava em ler. Por horas ele se debruçou sobre livros caixa, registros de propriedade e as atas de fundação da cidade. Tudo parecia meticulosamente legal. A carta de incorporação de Providence, assinada 20 anos antes pelo juiz e pelo governador do território, era um documento impecável. Mas Thorne não procurava pela história oficial. Ele procurava pelas rasuras, pelas páginas que faltavam, pela ausência que contava uma história mais alta que a presença. Sua busca o levou ao primeiro processo criminal da história da cidade, um caso de roubo de diligência seguido de assassinato. Um fora da lei chamado Marcus Kane foi julgado, condenado e enforcado. O herói que o capturou e trouxe à justiça foi um jovem e ambicioso cidadão, recém-nomeado xerife interino, um Abernathy mais novo. O juiz que presidiu o caso e selou o destino de Kane foi o recém-empossado juiz Sterling. Parecia a história de fundação perfeita, a vitória da ordem sobre o caos. Thorne, no entanto, notou uma omissão gritante no dossiê do caso. Não havia depoimento ou assinatura do xerife oficial da época, um homem chamado Finneran. Um xerife territorial não participar do caso mais importante de sua cidade era impensável. Thorne mergulhou mais fundo, cruzando referências. Encontrou o nome de Finneran em um censo antigo e em um registro de terras, dono de um rancho considerável. 2 meses após o enforcamento de Kane, um novo registro mostrava que a propriedade de Finneran havia sido transferida para o juiz Sterling por uma quantia irrisória. Finneran, segundo uma breve nota de rodapé, havia se mudado para o leste. Naquela noite, Thorne releu o diário de Elara Starling. Uma passagem que antes parecia o delírio de uma jovem sobre a ganância de seu pai, agora brilhava com uma clareza terrível. Elara escrevera: "O poder de meu pai não nasceu da lei. Nasceu da terra do xerife Finneran, regada com o sangue de um homem inocente."
A peça final do quebra-cabeça veio na manhã seguinte. Escondido no verso da capa de um velho livro de contabilidade, Thorne encontrou um pedaço de papel amarelado e dobrado. Era o rascunho de uma queixa formal, escrita pela mão de Finneran. No documento, o xerife acusava Sterling e outros fundadores de usarem intimidação para forçar a venda de terras e planejava levar o caso ao governador territorial. A queixa nunca foi enviada. Thorne finalmente entendeu. Marcus Kane não era um assassino. Era o bode expiatório perfeito. O verdadeiro crime não foi o roubo da diligência. O verdadeiro crime foi a eliminação do xerife Finneran, o único homem que se opunha à tomada de poder do conselho. Eles não apenas enforcaram um homem inocente. Eles mataram a própria lei para poderem se tornar a lei. Na solidão do arquivo, Elia Thorne segurava em suas mãos a semente da serpente. Não era apenas a chave para libertar Jededias e seus homens. Era a prova de que o governo de Providence, desde o seu primeiro dia, era uma fraude construída sobre um assassinato. Ele agora tinha uma arma muito mais perigosa que seu coach. Ele tinha a verdade. Com o frágil documento do xerife Finneran em mãos, Elias Thorne sabia que uma revelação pública e direta seria sua morte. O Conselho de Providence não hesitaria em silenciá-lo e destruir a prova. A fortaleza não podia ser tomada de assalto. Ela precisava ruir por dentro. Thorne precisava transformar a arma deles, o medo, contra eles mesmos. Naquela noite, ele redigiu uma nota anônima, com uma caligrafia que não era sua. O bilhete continha apenas 7 palavras, e ele o deslizou por baixo da porta de um dos membros mais nervosos do conselho, um comerciante chamado Hawthorne. O bilhete dizia: "Eu sei o que vocês fizeram no bosque." A paranoia se instalou como uma praga. No dia seguinte, a cidade, antes um mar de sorrisos falsos, agora era um oceano de olhares furtivos. Os membros do conselho se evitavam, cada um se perguntando quem mais sabia, quem havia falado. A desconfiança mútua que os unia agora os separava. A situação escalou de forma mais rápida e brutal do que Thorne poderia prever. No primeiro dia, o corpo de Hawthorne foi encontrado. Não estava em sua cama. Estava pendurado em uma árvore no Bosque do Silêncio. Um fim que era tanto uma execução quanto uma mensagem terrível para os demais. Um dos lobos havia decidido que o silêncio de um irmão era incerto demais para a segurança deles. O assassinato de Hawthorne quebrou a espinha da conspiração. O medo que eles infligiam aos outros agora era o seu próprio tormento. Quem seria o próximo? Abernethy? Sterling? Em um ato de desespero que beirava o surreal, o juiz Sterling e 2 outros membros do conselho solicitaram uma reunião formal com o U.S. Marshal Thorne. No salão principal da prefeitura, o mesmo lugar onde a falsa justiça era planejada, Sterling, com o rosto pálido e a arrogância substituída pelo pavor, pediu o impensável. Ele pediu que Thorne, seu inimigo declarado, investigasse o assassinato de Hawthorne e encontrasse o traidor em meio a eles. Thorne ouviu a proposta com uma calma gelada. Ele estava no controle e todos na sala sabiam disso. "Eu aceito, mas com as minhas condições." O seu olhar encontrou o de Abernethy. A primeira é a libertação imediata e pública dos garimpeiros. Todas as acusações serão retiradas por falta de provas e o senhor, xerife, fará um pedido de desculpas pessoal. Um silêncio pesado encheu a sala. Para o conselho, era uma humilhação profunda. Mas a alternativa, serem caçados uns pelos outros no escuro, era pior. O juiz Sterling concordou. A libertação de Jededias e seus homens foi a primeira rachadura visível na muralha de Providence. O povo viu o conselho ceder, viu a autoridade do Marshal se sobrepor à do xerife. Com os homens inocentes em segurança, Thorne iniciou sua investigação. Ele não procurava pistas, ele as plantava. Em sua conversa com o juiz Sterling, ele mencionou casualmente como o diário de Elara descrevia a ambição desmedida de Abernethy. Ao falar com Abernethy, ele questionou por que Sterling era o único cuja riqueza havia triplicado desde a partida do xerife Finneran. Ele usou as verdades que conhecia para tecer uma teia de mentiras plausíveis, alimentando a desconfiança até que ela se tornasse um fogo incontrolável. A implosão aconteceu na praça da cidade. Abernathy,
acreditando que Sterling planejava entregá-lo como o único culpado pelo passado e pelo presente, confrontou o juiz em público. "Você não vai me sacrificar para salvar a sua pele, velho?", gritou Abernathy, o verniz de civilidade finalmente quebrado. "Eu não afundarei sozinho por causa de Finneran." O nome, dito em voz alta para que todos ouvissem, pairou no ar como uma sentença. O segredo de 20 anos estava exposto. Sterling, em pânico, apontou para o xerife. "Foi ele! Ele atirou!" Abernathy, percebendo que tudo estava perdido, sacou seu revólver. Mas seu alvo não era o juiz. Seus olhos injetados de ódio se fixaram em Elias Thorne, o forasteiro que, sozinho, havia derrubado seu reino. "Isso acaba aqui, Marshal." Mas quando o cão de seu revólver engatilhou, um outro som metálico respondeu, multiplicado. Vindo da multidão, Jedediah e seus garimpeiros, agora homens livres e armados, emergiram e se postaram ao lado de Thorne, com seus rifles apontados para o xerife. O povo da cidade, antes paralisado pelo medo, agora observava, em silêncio, o poder mudar de mãos. Abernathy não estava mais enfrentando um homem, ele estava enfrentando o seu dossiê, aberto para que todos vissem. A justiça foi feita em Providence, mas inúmeros outros segredos continuam enterrados sob a poeira do Velho Oeste. Se você acredita que toda lenda esconde uma verdade, inscreva-se para abrir o próximo dossiê conosco.